Parabéns à DEC por esta iniciativa. Eu creio que seria importante que ela se pudesse repetir noutros campos, noutras áreas, porque o futebol hoje é um fenómeno transcendente que ocupa as nossas vidas e não apenas daqueles que estão diretamente ligados ao futebol, mas também de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo que seguem a atividade futebolística com muito interesse. Eu costumo dizer que não sou um homem do futebol. Homens do futebol são os árbitros, os jogadores e os treinadores. Os jornalistas são homens que acompanham o futebol. Quando às vezes me dizem você é um homem do futebol, eu digo liminarmente que não sou. Sou apenas um homem que acompanha o futebol. Portanto, estou aqui com muito prazer, naturalmente, convivendo com esta plateia e, sobretudo, convivendo aqui com os meus amigos, com quem me encontro com alguma regularidade, com quem troco experiências, com quem troco conversas e, sobretudo, com os quais aprendo muito. Porque, muito embora seja o menos novo de todos eles, os que estão aqui, eu continuo a aprender muita coisa todos os dias. E, sobretudo, em relação ao futebol, porque o futebol, sendo um fenómeno universal, é, no entanto, sempre uma fonte de enormes controvérsias, de grandes discussões, de grandes debates, que se prolongam para além dos 90 minutos que jogam dentro dos campos e que, às vezes, se transformam até em fenómenos pouco recomendáveis. Eu estava há pouco, quando vinhamos para aqui, estava há pouco a recordar-me, e também porque falámos nesse nome, só se estivessem almoçado connosco, esta sessão já tinha-se tornado desnecessária, porque já tinham ouvido e aprendido muita coisa. Aprendido, enfim, no bom sentido. Mas falámos há pouco, ainda durante a nossa conversa ao almoço, no nome dos muitos que polvilham o futebol português destas últimas décadas, do Joaquim Meirinho. E eu lembro-me de uma vez ter visto, nos anos 70, princípio dos anos 70, portanto, vejam como as coisas já aconteceram há tantos anos, ou melhor, como eu já sou tão pouco novo, e que o Joaquim Meirinho, que era um homem fantástico, que tinha um discurso extraordinário, tinha uma forma de se conduzir no futebol diferente de todos os outros e por isso ganhou o nome, ganhou o estatuto e ainda hoje recordamos o nome dele. Mas lembro de uma vez o ter ouvido numa entrevista na RTP e de ter dito uma coisa muito interessante, muito singela, muito natural, mas que não deixa de ser curiosa. E quando a certa altura o Artur Agostinho, que o entrevistava, lhe perguntou o que é que ele entendia do futebol como fenómeno já naquele tempo, ele disse que o futebol é realmente uma coisa curiosa que entusiasma, interessa a todas as pessoas, mas que também as divide. E depois dava um exemplo. Você senta numa bancada um padre, um médico, um advogado, um pedreiro, um carpinteiro, um doutor, e quando o jogo, antes do jogo começar, o senhor sabe que este é o padre, que aquele é o médico, que aquele é o advogado, que aquele é o doutor, que o outro é o carpinteiro, que o outro é o pedreiro, que aquele é o alfaiate e essas coisas todas. O jogo começa e 15 minutos depois você já não sabe quem eles são. Já não sabe quem é o médico, quem é o padre, quem é o enfermeiro, quem é o doutor, quem é o... Portanto, isto foi um excelente exemplo que eu retive desde essa altura para definir aquilo que de facto é o futebol. E o futebol é isto. Ainda hoje, já com uma dimensão diferente, com outros meios também diferentes. Naquela altura não havia a televisão que há hoje, não havia a possibilidade de o futebol ser acompanhado até à exaustão como hoje é, não havia ainda o VAR. O Duarte Gomes ainda se safou ao VAR e teve muita sorte com isso. Ou não. Ou não, exatamente. Se calhar tinha sido melhor. Mas, de qualquer modo, esta nossa conversa vai ter a ver não com este futebol de que eu estava a falar e que o Joaquim Meirinho referia, mas sim com o futebol que nós vivemos fora dos retângulos e que é um futebol também extraordinariamente interessante. O Jorge Andrade foi, como todos sabem, um grande jogador, abandonou cedo a sua carreira, deixou de jogar com 30 anos, infelizmente. Gostaríamos de ter visto jogar durante muito mais tempo, mas hoje continua ligado ao futebol. O Daoud Fakirá é um treinador também de méritos reconhecidos e que optou agora durante algum tempo por enverdar por esta carreira de comentador. E o Duarte Gomes, que também já conhecemos há muito tempo como árbitro, que é não apenas um árbitro, mas é também um homem com quem aprendemos todos os dias. E muito embora nós saibamos que as leis do futebol são 17 ou 18, a 18ª é a do bom senso, mesmo assim dentro dessas 17 regras nós aprendemos todos os dias coisas novas com ele. Às vezes nem sempre estamos de acordo, mas o que é perfeitamente natural, porque o futebol serve exatamente para também discordarmos uns dos outros. E a nossa conversa vai cingir-se àquelas experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida no futebol, às vezes coisas interessantes, histórias interessantíssimas. E eu começava exatamente aqui pelo meu lado esquerdo, pelo Duarte Gomes, que tem uma experiência enorme e uma carreira
de excelência no futebol, como árbitro, e gostava de lhe perguntar se, de facto, ele recorda algum momento particularmente interessante da sua carreira. Eu falei sempre, durante este tempo todo, com muitos árbitros. E lembro-me, por exemplo, de um árbitro, enfim, cujo nome eu não vou citar, que um dia me disse: aquilo dentro do campo não é fácil, com os jogadores. Às vezes vocês cá fora não sabem, mas temos diálogos um pouco complicados. Lembro-me de um dia haver um jogador, que ainda está vivo, felizmente, e é comentador também, de um jogador que aquilo não estava a correr bem, me ter dito: é para o senhor árbitro, isto parece um circo. E então eu disse: sim, então toma lá um bilhete para a primeira fila. E mostrei-lhe o cartão amarelo. Toma lá um bilhete para a primeira fila. Outra pessoa da arbitragem que eu recordo com imensa saudade, o Vítor Correia, que era um homem excelente, além de ser um grande árbitro, era um homem excelente, divertido, com quem se brincava a todos os momentos. E o Vítor Correia foi ele que um dia na televisão me fez aquela célebre declaração, quando eu fazia o Domingo Desportivo, e que me disse, me fez aquela célebre revelação de que desde que vi um porco andar de bicicleta já nada me admira. Foi o Vítor Correia que me fez isso. Eu não sei se o Duarte Gomes também viu algum porco andar de bicicleta, mas se calhar não viu, mas viu outras coisas também muito divertidas. Vi. Antes de mais, Ribeiro, agradecer-lhe as palavras, dizer que é um prazer estar convosco, felicitar a DECO pela iniciativa. Acho que nós todos temos sempre muito a aprender na partilha de conhecimentos e de ideias, e neste caso de uma forma, espero eu, mais leve, mais descontraída, porque estamos todos fora do campo, numa função agora muito distinta. E de facto é verdade que a imagem que muitas pessoas veem do jogo e dos seus atores principais, árbitros, jogadores e treinadores, é muito diferente da imagem real que nos une, obviamente, quer mesmo quando estamos no ativo, antes do jogo começar, no intervalo, no final do jogo, onde as emoções são outras porque cada um tem o seu trabalho, quer, sobretudo, quando temos momentos como estes em que podemos ser humanos, podemos ser as pessoas que de facto somos quando não estamos equipados e quando não estamos a cumprir missões. E, portanto, é um prazer estar aqui nesse sentido e contarão sempre comigo nestas iniciativas. Histórias vi muitas, como é óbvio, protagonizei várias. Eu costumo dizer, por exemplo, que em matéria de erros de arbitragem eu tirei licenciatura, mestrado, doutoramento e não fui mais longe porque acho que na altura não havia mais nada para fazer, porque cometi muitos erros, acertei muitas vezes. Tive o prazer muito grande de ser árbitro em jogos em que o Jorge interveio ainda no Estrela da Amadora. Não sei se estamos aqui a falar de pessoas que nasceram há menos de 214 anos, mas o Jorge, que na altura tinha uma imagem, era mais forte na altura, portanto estava muito mais forte na altura. Entretanto emagreceu bastante e portanto agora está aqui com esta imagem fantástica. Disseram para ser provocador, portanto... Exatamente. Olha, falas em águas, está aqui uma vermelha, está aí uma azul, pois, exatamente. Não sei se isto foi aleatório, a distribuição das águas ou não, mas pronto. Foi sem querer, não é? Mas tive o prazer de encontrar esta malta muitas vezes e vou-te contar uma história rápida porque esta era para contar aqui e passou-se com o Daúto. Eu fiz um jogo entre o Estrela da Amadora e o Benfica, dos vários que fiz. O Daúto era o treinador do Amadora e dentro dos 714 erros que eu fazia habitualmente por jogo, cometi um muito grave na altura contra o Amadora. Foi um erro por acaso de equipa, foi uma decisão de um colega meu que me foi comunicada e eu segui a indicação dele, mas por força dessa indicação marquei um pontapé de penalti contra o Amadora que não era pontapé de penalti nem aqui, nem na Chechênia e penso que também em Marte foi provado que depois também não era penalti. Portanto, um defesa do Amadora cabeceia a bola dentro da sua área, a bola segue, eu acompanho a jogada porque me pareceu claramente cabeceamento e um dos meus assistentes levanta a bandeirola e pede-me para ir lá correr e ele viu o penalti na perspectiva dele, portanto não viu cabeça, viu o braço. Ouviu mão portanto, tens a certeza, pareceu-me claramente cabeça, não tenho dúvidas nenhumas, não cometas um erro, por favor. E eu marquei o pontapé de penalti e, portanto, obviamente assumo a decisão enquanto chefe de equipa, porque eu é que sou responsável. Nós também temos equipa, nós temos uma equipa em quem confiamos, que conhecemos, que somos solidários e ele foi demasiado credível, portanto, na sua convicção, e foi mesmo convicção que teve, que de facto houve irregularidade. E quando acaba o jogo, o Daúto, que não conhecem, e é pena que não conheçam, porque tal como o Jorge é uma pessoa extraordinária, e portanto não lhe estou a fazer aqui nenhum favor, e de uma enorme elevação intelectual e moral, chamou-me, passou por mim com muita educação, que é algo que não se vê muito no futebol, infelizmente. Perdeu esse jogo, perdeu a eliminatória, estamos a falar de Taça de Portugal, se não estou em erro. Taça da Liga. Taça da Liga, e portanto é o Benfica que passa à fase seguinte com os meus cumprimentos, portanto com o erro do tamanho da Serra da Estrela. Daí a garrafa vermelha. Daí a garrafa vermelha. Portanto eu não consigo esconder claramente a garrafa na altura.
E o Daoud diz-me, olha, acho que cometeste um erro no jogo, parece-me que a cabeça... E depois vamos para o balneário, falamos sobre isto, eu vejo a imagem e obviamente que me caiu tudo. E portanto, desse momento eu retenho que 2 coisas. A primeira é que, de facto, eu era muito fraco. Pronto. Ver um cabeça onde há uma mão, só mesmo para um árbitro muito fraco. Mas mais a sério, a segunda foi a forma absolutamente elevada como ele, e isto é mesmo verdade, tendo perdido um jogo de uma forma, ainda por cima não era um campeonato, não eram pontos, era uma eliminatória. Eles estavam a ganhar 1-0, acho que o Benfica empata com esse golo e depois vai a penaltis, penso eu, se não estou em erro, e depois o Benfica ganha em penaltis. Com um fair play tremendo, com uma educação tremenda, inclusive o próprio colega estava lá, ele deu moral ao colega, pá, não se chateia, isso acontece, porque o rapaz, entretanto, quando percebeu que tinha errado, ficou de rastos. Nós também sentimos isto nos balneários, quando percebemos que erramos. E foi o próprio Daoud a dizer, pá, não te abatas, já passou, isto acontece a todos, eu também erro. E apesar de ter péssimas recordações de Daoud, essa foi boa e, portanto, gravei essa como um dos momentos marcantes na minha relação com ele, que a partir daí progrediu para uma amizade extra-campo muito, muito grande. Claro. E depois a noite seguinte foi difícil de passar. Muito difícil. E as pessoas, e agora dar aqui uma tónica um pouco mais séria à nossa conversa, as pessoas têm muita noção que o árbitro chega ali, acerta, erra, enfim, faz o seu trabalho e depois vai para casa tranquilo, descansado, não se passa nada, mas estão mesmo enganadas. Nós sentimos muito o erro quando, sobretudo, o erro é assim tão evidente e quando nós depois de vermos um jogo em campo cuja perspectiva é completamente diferente daquela que o espectador tem em casa, onde está sentado, não tem transpiração, tem toda a lucidez do mundo, não tem a pressão exterior, física, real do campo, que nós temos no campo, não tem jogadores a passar à frente, como nós temos a toda a hora no mesmo ângulo de visão durante um jogo, e depois chegar a casa e recordarmos o jogo que acabamos de arbitrar e olharmos para aquelas imagens e percebermos que o nosso erro é gritante, ao ponto de dizermos como é que eu vou convencer alguém que não sou corrupto. Porque, de facto, com esta imagem, nem eu me convencia disto. Porque este erro é tão flagrante nas imagens, como é que eu não consegui ver isto? E isto, de facto, dava-nos muitas noites de sono tristes, conflituosas, de conflito interno, porque nós sabíamos que estávamos a dar razão ao povo para ser mauzinho, porque de facto o erro era demasiado evidente. Portanto, valeu a pena, apesar de tudo. Valeu a pena a carreira, valeu a pena claramente, e também houve muitos acertos, felizmente, houve muitas coisas boas, mas nunca pensem que os árbitros têm uma perspectiva de desligar completamente da realidade dos outros, porque de facto sentem e muito esse erro, e alguns deles até entram num ciclo depressivo, e isso são outras questões mais pessoais, complicados. E essa história de que eu falava há pouco, do diálogo com os jogadores, é assim tão intenso como eu posso imaginar? Eu sou de uma geração, da geração do Jorge, do Daoud, arrancamos ali nos anos 90 e da minha também. No futebol, da sua também, exatamente, nos anos 4 antes de Cristo, no caso do Ribeiro Cristóvão. Exatamente, antes de Cristóvão. Antes de Cristóvão. Mas a sério, nós criamos relações, nos anos 90 há ali e sobretudo no início do século, há ali uma mudança geracional, em termos de árbitros, de jogadores, treinadores, com uma mentalidade diferente. Os anos 80 foram mais pesados, eram diferentes, havia algumas relações, enfim, eu diria promíscuas, não no sentido necessariamente pejorativo, mas era mais tenso. Depois há ali uma geração nova de jogadores e de árbitros e de treinadores que aparece, que se consegue relacionar quase tu cá, tu lá, mantendo o respeito dentro do jogo. Nós conseguíamos nos tratar pelo nome, sem que ninguém se ofendesse, percebíamos que havia aquele palavrão que não era o palavrão do insulto. Eu tenho muitos amigos que me diziam, como é que é possível ele disse aquele palavrão, as imagens apanharam claramente ele a dizer aquele palavrão e tu não expulsaste? Não, porque o palavrão não foi uma ofensa. Foi um desabafo momentâneo, não foi uma injúria direta, foi uma expressão de frustração, eventualmente uma decisão que eu tomei errada e, portanto, a gestão é uma gestão normal. Eu já me senti muitas vezes ofendido por palavras educadas e não ofendido por grandes palavras de português a sério. E, portanto, esta relação que se criou tinha os seus limites bem balizados por todos. Nós sabíamos... Tipo nabo? Nabo, por exemplo. Exatamente. Corrupto. Não, mais na vista. Falavas do Pedro Barbosa, que tinha uma forma... E depois havia jogadores como o Pedro Barbosa, ele não vai levar a mal estar e tal, também sou amigo dele hoje, mas o Pedro em campo era muito difícil porque, ao contrário do jogador voluntarioso como um sapinto, que nós todos sabíamos o que era muito coração, aqueles palavrões todos ali a desabafar, mas depois pedia desculpa e nós conseguíamos gerir muito bem aquela linha que separava o limite máximo da frustração com o princípio da ofensa. É uma fronteira difícil às vezes. Mas muitas vezes conseguimos calibrar com essas pessoas mais expansivas. Exatamente. Com o próprio Jorge Jesus no banco, que é a mesma coisa e que nós sabemos que é muita parra e pouca uva, não é ofensivo, é apenas expansivo. O Pedro tinha uma característica que era
Irónico. Olha que isto hoje começou cedo. Ora, deixa ver se ele está com a camisola vermelha vestida. E portanto, passava nas costas, nós olhávamos para ele, Pedro, e eu não disse nada, não foi eu. Depois olhava para o Paulo Bento, que era mais ou menos do mesmo nível. Paulinho, já viste? Eu não te disse, ganhei a aposta. Hein? Isto hoje começou cedo. E esses é que eram os piores para nós. Porque nós sentíamos aquela malíciazinha, daquela ironia superior que mexia comigo claramente e mexia com os colegas. Mas são estilos diferentes. Ótimo. Eu há pouco não disse, mas não tenho, enfim, relutância em dizer, quando falei na história do circo e do bilhete para a primeira fila, os protagonistas foram o Alder Dante e o Carlos Manuel. O Carlos Manuel, que hoje é comentador da Sport TV. E foi ele que disse ao senhor árbitro, isto parece um circo, e o Alder Dante respondeu-lhe, então toma lá um bilhete para a primeira fila. E mostrou-lhe o cartão amarelo. Mas agora falemos dos treinadores. E temos aqui um ao nosso lado, o Daoud, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, com quem tenho uma convivência muito assídua e que, enfim, nos encontramos sempre com um espírito de amizade muito forte. E, como é evidente, também tive alguma relação com muitos treinadores, porque antigamente, ainda há pouco vinhamos a falar nisso, eu com o Jorge vinha a falar nisso quando vinhamos para aqui, antigamente a nossa relação não era como a de hoje. Antigamente nós viajávamos nos mesmos autocarros dos jogadores, ficávamos nos mesmos hotéis dos jogadores, tínhamos conversas com os jogadores, conhecíamos as suas famílias, conhecíamos os seus filhos. Hoje essa relação é muito mais distante e é impossível, mas é perfeitamente aceitável que seja assim, com os tempos modernos tendo avançado tão rapidamente quanto aconteceu. Mas lembro-me de facto de alguns treinadores curiosos que têm algumas interessantes passagens da sua carreira. Lembro-me, por exemplo, de um treinador que infelizmente já faleceu, foi das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida, Fernando Cabrita. E que era um homem que tinha assim, umas concessões do futebol muito curiosas. No europeu era um dos treinadores. Era um dos 4 treinadores quando nós fizemos essa passagem pelo Campeonato da Europa de 84 e de facto marcámos os campeonatos sempre com essa particularidade. Tivemos 4 selecionadores ao mesmo tempo. Eram o Tony, o António Moraes, Torres, o Fernando Cabrita e o Torres. E nessa altura o Fernando Cabrita, enfim, já era uma pessoa conhecida, mas ele treinou o Benfica como adjunto. E há uma vez em que o Benfica vai jogar à Hungria, o treinador era o Bela Gutmann, mas o Bela Gutmann não podia ir. Na altura havia ainda o muro e, portanto, ele não pôde ir por questões de ordem política. Como é evidente, ele era um refugiado. Foi o Fernando Cabrita a orientar a equipa. O Benfica tinha ganho o IPEST 1-0 cá, ia jogar lá. E então o Fernando Cabrita, coitado, não era o treinador principal, é o adjunto, nem sempre percebia muito bem o que o Bela Gutmann dizia e, portanto, não estaria certamente muito à vontade para orientar a equipa. De qualquer modo, não deixou de o fazer. E então a palestra dele antes de começar o jogo foi curiosa. Isto depois foi-nos contado por alguns jogadores. O Fernando Cabrita, quando entrou no balneário, o Benfica tinha ganho por 1-0, ia jogar na Hungria e disse-lhes: ó rapazes, eu não sou bruxo, mas acho que eles vão jogar ao ataque. É uma particularidade curiosa de um treinador por quem eu tive uma imensa estima. E tenho também uma história de um treinador brasileiro que conheci, o Tele Santana, que foi também um grande treinador e que esteve à frente da equipa do Brasil em... Foi campeão, não? Pois, não foi. Foi no Campeonato do Mundo... 78. No Campeonato do Mundo da Espanha de 82, em que o Brasil apresentou aquela que eu considero a melhor seleção de sempre que eu vi em toda a minha vida, com o Zico, com o Falcão, com o Sócrates, com o Júnior e com aquela gente toda. E o Tele Santana era o treinador, mas essa seleção tinha um jogador que era pior que eu, que era o Serginho. O Serginho que acabou a carreira no Marítimo do Funchal. A dar um soco no Manuel Oliveira. Que era muito mau, que não parava uma bola sequer. Os locutores brasileiros que faziam os relatos e que eram de facto muito diferentes de nós, para melhor, eram de facto espetaculares. A Globo tinha uma dupla de relatores, que era o Jorge Cury, que era irmão do Ivon Cury, cantor, e o Jorge Amaral, e que diziam coisas deliciosas. E então eles diziam que o Serginho tinha ovo na canela, porque a bola batia e ia parar lá a 3 metros. E então, antes de um jogo da seleção do Brasil, o Tele Santana, enfim, fez a palestra, disse a cada jogador o que é que ele devia fazer. Tu fazes isto, tu entras, tu recuas, tu cobras, tu tapas, não sei o quê, tu vens atrás, não sei quantos, e não disse nada ao Serginho. E o Serginho disse: Sr. Tele, o senhor para mim não falou nada. Para eu não vou fazer nada. Você vai lá para dentro atrapalhar os Beck. e era essa a missão do Serginho. Mas esta, enfim, é uma das curiosidades em relação a alguns treinadores. Mas há muitas histórias de treinadores e o Daoud certamente também as tem. Boa tarde a todos. Obviamente é um prazer estar aqui.
aqui neste painel e estar aqui convosco. Sou amigo de Duarte, do Jorge e, obviamente, além de amigo, admirador do António Ribeiro Cristóvão, que já conheço há muitos anos. Há 300 anos. Que era a voz que o país... Inteiro consagrou. Exatamente. Portanto, eu era miúdo e Que era habituei-me... mentira. Que era a voz que o país inteiro enjoou. Não. Eu habituei-me desde cedo a admirar o António e é sempre um prazer estar consigo. E em relação às histórias, o António, não sei se vocês conhecem, eu, a partir do momento em que comecei a privar mais de perto, é a pessoa mais engraçada, que mais histórias tem. Nós estamos ali a tentar ser sérios e o António tem sempre uma história, lembra-se, é uma memória incrível, tem sempre histórias para contar e para... Ainda há pouco estava ali a lembrá-lo daquela história da Cuba e de Cuba e não sei o quê. O António tem sempre uma piada, uma graça. Se calhar em casa há de ser, obviamente, a mesma coisa. Tem uma memória incrível para contar histórias, eu não tenho nem metade, mas vou escrevendo aquelas que você me conta para contar em casa. Algumas histórias. É verdade que eu gosto muito de rir e o António está sempre. Nós estamos ali a ver um jogo ou a comentar e o António lembra-se sempre de algum... Mesmo no estúdio, antes de entrar... Em estúdio, mesmo ali, estamos ali um bocadinho e o António está sempre... E não sei o que mais. E alguém diz alguma coisa e o António associa sempre essa coisa que se diz a alguma história, alguma... É muito engraçado. E... Como diria o Jorge Jesus, são muitos anos a virar frangos. São muitos anos a virar frango. E nem todos queimaram. Agradecer as palavras do Duarte também, eu lembro dessa história, já tivemos a oportunidade também de nos relembrarmos dessa história em alguns momentos assim, com pessoas e onde nós estamos a compartilhar e a partilhar lembranças, saberes, conhecimentos, memórias. Eu tenho uma história também longa em termos de como jogador, depois como adjunto, trabalhei com muitas pessoas até ser treinador principal e como é natural há muitas histórias, imensas histórias com as quais que partilhei, que vivi e que deixa-me agora assim de memória, eu lembro-me a pessoa da qual vou contar duas histórias, a pessoa da qual vocês conhecem todos e já não está entre nós infelizmente, mas eu fui jogador dele e depois fui adjunto dessa mesma pessoa, o Manel de Oliveira, que era uma pessoa fantástica. Já falámos do Serginho há pouco. Portanto... Falámos do Serginho, por isso é que agora me lembrei do Manel de Oliveira. O Serginho foi treinado pelo Manuel de Oliveira no Marítimo. E ele contava que... tiveram uma desavença. Sim, o Serginho deu-lhe um soco. O Serginho deu-lhe um soco ao Manel de Oliveira, por qualquer desavença no treino, não sei se sabes essa história, e depois, isso foi num... Estou a ouvir a primeira vez. No dia a seguir ele apanhou o avião de regresso para o Brasil. E o Manel de Oliveira era uma pessoa deliciosa. Mas era uma pessoa muito difícil também, era uma pessoa com um feitio muito especial, muito especial. E eu, como adjunto dele, eu tinha muitas vezes que o acalmar e ter com os jogadores, dizer para calma, não levem muito a sério o que ele está a dizer, tinha que amenizar as coisas, porque ele era uma personalidade incrível. Quando começava o jogo, antes de começar o jogo, na palestra, super calmo, tranquilo, dizia o que é que tínhamos que fazer, o que é que os jogadores tinham que fazer. Mas depois, quando o jogo começava, transformava-se completamente. Era uma coisa impressionante. Eu nunca vi ninguém assim. E já tive colegas, nunca vi ninguém conseguisse passar do 8, entrasse em ebulição e se transformasse completamente. Era uma coisa impressionante. Em transe. Ele, uma vez acabou um jogo em que nós estávamos a ganhar 1-0 ao Alverca e ele disse uma coisa qualquer, tínhamos treinado uma situação qualquer, tínhamos de ter cuidado com uma situação e no último minuto o Alverca empata e os jogadores não fizeram aquilo que ele tinha dito. Ele chegou à cabine, ele entrou em transe, ele foi para cima desse jogador, quase que batia no jogador, teve que pedir uma toalha ao roupeiro, estava a espumar, era uma coisa impressionante. Era impressionante. Uma vez fiz uma viagem, eu espero a memória do Manel Oliveira, que eu gosto imenso, que não esteja a dizer nada que o belisque a sua memória. Uma vez fiz uma viagem com ele. Vai falhar a luz. Vai começar agora a buscar. Uma vez fiz uma viagem com o Manel de Oliveira em que nós íamos jogar ao Barreiro. E ele era do Barreiro. Era do Barreiro. Nós íamos jogar ao Barreirense. E entretanto, ele, como tinha um carro a diesel, nunca mais me esqueço, um carro a diesel que ele dizia, porque ele muitas vezes dizia para os jogadores: tu és tão lento, parece o meu carro a gasóleo, és não sei o quê. Era uma coisa tão agressiva muitas vezes. E então a viagem, ele disse: eu vou levar o meu carro para não ir de Sintra até o Barreiro com a caminhoneta, para depois voltar e buscar o carro dele. Eu vou no meu carro, vamos atrás da caminhoneta, ou vamos à frente da caminhoneta. A viagem que nós fizemos, eu ao lado dele, do Barreiro, de Sintra para o Barreiro,
nunca mais me esqueço, um domingo, foi a coisa mais alucinante que eu fiz na minha vida. Ele metia-se com toda a gente, um domingo, que é um dia Parece a minha enorme. mulher. Não, mas ó Jorge, tu não estás... A alma dela, não. A alma dela está em casa. Mas era uma Não, coisa está a voar, impressionante. está a voar. Está lá em cima, está. Ela trabalha na TAP. Igualzinho. Está a trabalhar na TAP. Está mesmo a voar. Está mesmo a Ela voar. trabalha na TAP, está desculpado. Está justificado. Mas era uma coisa... Fizemos a viagem e eu até hoje me recordo do caminho que nós fizemos. Ele era com mulheres no trânsito. Ele era tudo. Chamava nomes, chamava isto. Pá, eu disse, Mr. Calm. Eu só dizia isto, Mr. Calm. Mr. Calm. Há uma coisa impressionante. Uma vez estávamos num jogo e ele vira-se para o Jordão, que é irmão do Hélder Cristóvão, que jogou no Benfica, Hélder Cristóvão, vocês lembram-se na seleção e tudo. E ele começava o jogo e ele levantava-se, portanto, ele não se sentava, e andava assim ao longo da linha a chamar os jogadores. Quem jogasse do lado dele, que fosse da nossa equipa, Tinha que ser surdo. estava incrível, era incrível, não aguentava. Lateral esquerdo. O lateral esquerdo estava à espera do intervalo para passar para o outro lado, para longe dele. Porque ele ia atrás dele, a sério, ele ia atrás dele. Pá, ó Humberto, pá, ó Manel, ó isto, aquilo. Pá, uma coisa, eu disse, Mr. Calm. Com os palavrões pelo meio. Pá, eu nem vou repetir. E há uma altura em que ele chama o Jordão, que era o Jordão que jogava a extremo direito do lado dele. Ó Jordão, não, do lado contrário. Ó Jordão! E o Jordão... Nada. Baixou a cabeça. Ó Jordão! E ele estava a ouvir, só que não quis ouvir. Nada. Ó Jordão! Pá, tanto isso. Eu disse assim, ó Jordão, olha para o homem. Pá. E o Jordão, no meio do jogo, diga-me isso. Foda-se, vira-te para o jogo, pá! Mas isto era verdade. E eu disse assim... É para ver se estava Estás concentrado. distraído, pá. Não Estás distrai. distraído, olha para o jogo. Não, daí que está Desculpa o palavrão. Mas daí está justificado porque é que o Manuel de Oliveira é um dos ídolos do Jorge Jesus, não é? Inspiração. É verdade. Mas é verdade. o Jorge Jesus é muito calmo, é incapaz de dizer um palavrão. Oi? É capaz de dizer um só. O Jorge, eu tenho uma história muito engraçada com ele, porque é seu amigo. Também. Sim, tem uma história. Nós ficávamos aqui o dia inteiro. Para passar aqui ia contar outra, mas agora lembro-me dessa do Jorge. Há uma altura. Mas deixa-me só dizer, é que é mais atual aqui. Eu conheço muitíssimo bem o Manuel de Oliveira por várias razões. Primeiro, porque o apoiei imenso quando ele um dia resolveu Ele trabalhou divorciar-se do consigo. futebol aqui Ah. e foi para Angola. Foi treinar o Benfica do Uambo, que era a cidade onde eu vivia, Nova Lisboa, e onde nasceram os meus filhos. E o Manuel de Oliveira foi para lá. E era hostilizado por alguns tipos da imprensa angolana. E eu dei-lhe grande cobertura. E ele fez lá um bom trabalho. Mas depois, a certa altura, zangou-se e veio-se embora. O presidente do Benfica do Uambo era o José Guerreiro Cavaco. Foi um homem que foi presidente da Câmara de Loulé e foi vice-presidente da Federação, já morreu, mas que foi ele que o levou para lá. Depois, quando ele veio para cá... Hoje já mataram umas 5 pessoas aqui. Exatamente. Vamos falar dos vivos. Depois, quando ele veio para cá, um tempo depois de eu cá estar, convenci o presidente do FAF, o Freitas, a levá-lo para FAF. E depois, quando aquilo acabou em FAF, aquela aventura, estava lá até o Rui Costa, na altura, quando o FAF subiu daquela forma esquisita à primeira divisão, depois trouxe-o para a Renascença e esteve comigo muitos anos, mas era sempre isto. Eu não ia com ele para os campos, ia cada um no seu carro e cada um ia de sua vez, porque eu já no campo tinha que o aturar, porque ele insultava e metia-se com aquela gente. E estava sempre tudo mal. Menos ele. Menos eu. Menos ele. Não. Mas estava uma história com o Jorge Jesus, foi... O Jorge estava Não sei se no sabem que Belém. ele era conhecido pelo Menel das Bombas. Mas ele também tinha uma expressão, isto eu não devia dizer isto, mas vou dizer. Ele tinha uma expressão que era curiosa. Ele dizia, um comprimidinho de 10 miligramas não faz mal a ninguém. E eles jogam mais rápido. Eles correm mais. Anda um bocadinho E mais. o carro era a diesel, não é? Eu ia contar uma história com o Jorge Jesus, que o Jorge estava no Belenenses, eu estava no Estrela. E então, vamos jogar, foi no Estrela. E nós, como vocês sabem, observámos o adversário durante a semana, como é que eles jogam, como é que não jogam, bolas paradas, isto e aquilo. E eles tinham um canto, uma forma de marcar os cantos, que o Jorge Jesus tem sempre... Eu é que inventei os esquemas, aquela história dele. Marcação à zona. Sim, e tal. E nós observámos e eu disse, olha, vamos fazer uma coisa. Meio a brincar também. E vamos fazer, quando nós tivermos... Se tivermos primeiro o canto antes dele, vamos fazer o canto exatamente como eles. Aí, já. Foste arranjar problemas. Então, mas é verdade isto. E, entretanto, nós treinámos o canto, que era do lado direito, quem está sentado no banco do lado direito, naquela baliza, junto lá ao aquário. Sim. Estás a ver?
E então, canto a nosso favor. E vamos, metemos 2 mais 1, fazemos o canto exatamente como eles. Parece que estou-me a lembrar. O Jorge está no banco, olha, vira-se assim para o nosso banco. Mas quem é que disse a eles como é que nós marcámos? Está engraçado. Só histórias. Muito bem. Então, Pronto, agora obrigado, já falei Daoud. muito, já falei muito. O grande Daoud. Obrigado. Vamos passar aos Jorge. Os jogadores deviam ser os primeiros, porque eles é que são os artistas. E não os... E esse é um artista que está aí que não tem Este é ninguém. artista. Este é um grande artista. Mas não matei ninguém. Não se vê. Não se vê. Ainda! Mas estava aqui a lembrar-me, pronto, naturalmente falando também de jogadores, porque também tivemos todos uma grande e ampla relação nesse tempo, e lembro-me do Campeonato da Europa de 1984, em que tivemos aquela célebre seleção com aquela curiosidade de 4 treinadores. Não era o Fernando Cabrita. Era o de Jordão. Não era, mas treinadores tínhamos 4, mas não era o Fernando Cabrita. Não era o Torres, era o Fernando Cabrita. Fernando Cabrita, José Augusto, Tony Moraes. e António Moraes. Sim, senhor. Era um do Porto, outro do Benfica, e o Sporting, como sempre, não tinha ninguém, mas isso pronto, já é habitual. Mas então, lembro-me de uma vez ter assistido a um treino em Marselha, na véspera do jogo com a França, e de estarem os 4 na linha lateral e os jogadores lá dentro a evoluírem naturalmente na sua preparação. E a certa altura o Tony dizia para trás e o Moraes dizia para a frente. Depois o Cabrita dizia para o lado e vai à esquerda e tal. E depois o Cabrita dizia, então mas como é que é? Não vem aqui para este lado? E a certa altura o Jaime Pacheco, que é uma pessoa muito divertida, o Jaime Pacheco é uma pessoa extremamente divertida, agarra na bola, o jogo parou, o treino parou, vem com a bola debaixo do braço, calmamente, toda a gente a olhar o que é que este maluco vai fazer, chega à linha lateral ao pé deles, põe a bola no chão e o pé em cima e diz: epá, entendam-se lá e de uma vez por todas decidam o que é que a gente vai fazer. Um dizia para trás, outro dizia para o lado, outro dizia para a frente. Portanto, era este o Jaime Pacheco, mas certamente que o Jorge esteve, começou no Estrela, esteve no Porto, durante aqueles anos brilhantes do Porto, esteve no Corunha e esteve naquele que é hoje o meu clube, que é a Juventus. Eu sou sempre do clube onde está o Cristiano Ronaldo. Não sou como a minha neta que se mantém no Real Madrid. Eu não. Eu sou da Georgina, pode ser? Ele diz isto que a mulher está lá em cima a voar. E o Jorge também esteve na Juventus, portanto esteve no meu clube atualmente. Bem, o meu nome é Jorge Andrade, sou alcoólico anónimo. Vim aqui ajudar aqui estes companheiros também que são desportistas anónimos e alcoólicos do futebol. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, a minha carreira foi uma carreira muito, muito bonita, porque eu consegui fazer dos treinadores que treinaram comigo os melhores treinadores do mundo. Ou seja, o Fernando Santos foi o meu primeiro treinador nos séniores e é o nosso selecionador nacional, campeão europeu e da Liga das Nações. Seguiu-se o Jorge Jesus, ou seja, o grande campeão, vai ganhar o Campeonato do Brasil, ganhou três grandes campeonatos também pelo Benfica, ou seja, é o mestre da tática e de todas as coisas. Já não é Jesus, é Deus. Depois tive o José Mourinho, que é considerado como um dos melhores. Ou seja, todos evoluíram, menos eu. Ao menos engordei. Só não consegui fazer milagres com o Otávio Machado, porque ele foi para a CMTV. Então, já gosta de polémica. E posso contar uma anedota do Mr. Otávio Machado. Eu, quando cheguei no Futebol Clube do Porto, mudei alguns hábitos meus. Por exemplo, eu tinha no balneário jogadores como o Vitor Bahia, o Capucho. Eu venho da Amadora. Nós, na Amadora, eu recebia os fato treinos da Joma, que era o nosso patrocínio. Já começávamos a ser todos profissionais, até os árbitros já eram. Estávamos a profissionalizar. Sabíamos que o futebol português tinha que mudar. Também em termos de jornalismo, treinadores, estávamos todos a evoluir. Foi uma geração muito boa e acho que hoje Portugal está a dar frutos, porque naquela época percebemos que estávamos a fazer alguma coisa de mal. Onde é que eu estava? Estavas a contar a história do No balneário do Porto. Otávio. Estava no balneário do Porto. E eu mudei os meus costumes. Eu ia de fato treino para o treino do Estrela da Amadora. Era o fato treino do patrocínio, ia todo contente, tenho patrocínio. Chego no balneário do Porto, o Vitor Bahia vai de fato,
o Capucho vai de fato, o Costinha veio do Mónaco, veio de fato e gravata. Era o ministro. Eu entro no balneário de fato de treino, em vez de ir para a frente, veio para trás. Marcha atrás, ligo para a mulher e digo assim, está tudo mal. Eu acho que se não mudar o vestuário, vou voltar para a Amadora e vou jogar no Estrela da Amadora outra vez. Ou seja, um balneário diferente, mas com costumes muito engraçados. Nós tínhamos um costume de antes dos grandes jogos, comer chamuças. Nós sentíamos aquela necessidade. Era um miminho. Depois de uma semana de trabalho, havia aquele cantinho onde os jogadores mais experientes iam comer as suas chamuças e beber um bocadinho de cerveja às escondidas. E eu não bebia cerveja na altura, agora também não bebi no almoço. Não, senhor. E então o que é que aconteceu? Eu ia poucas vezes. E uma das raras vezes que eu não fui, tive sorte, os meus colegas vêm todos lá a correr da zona das chamuças que tinha entrado o treinador. E o treinador era o Otávio Machado. Ou seja, estavam todos a comer as chamuças escondidas num sítio, num balneário que era reservado só para o controle antidoping. Uma sala. E estavam todos a comer e a beber assim escondidos. E havia um vidro com assim a luz, via-se fusco, não é? E via-se uma sombra de um anão com as pernas arqueadas, com a cabeça lá no fundo, e ele bota a porta, abre e vê aquilo tudo. Ele já estava farto de saber, não é? Ele jogou no Porto, sabia o que estava farto de saber, mas queria sangue, que é para os jogadores. Então abre a porta, vê Jorge Costa, vê Bahia, ou seja, não sabia com quem pegar, Paredes. O paraguaio, que não tinha nada a ver, nem falar português. O que é que estás aqui a fazer? Mister, eu só vim comer uma chamuça e beber um guaraná. Ou seja, muito engraçado. O futebol deu-nos episódios com treinadores magníficos, mas o Otávio Machado foi daqueles que os jogadores tinham trauma porque ele queria ser treinador principal e adjunto. Por exemplo, estávamos na sauna ou no banho turco, na sauna, e ele parecia que vinha por baixo da água e aparecia ao lado. Ele está aqui connosco. Era super engraçado. Quanto às minhas habilidades como jogador, era mais ou menos como esse Serginho. Eu, depois do discurso que ouvi do Serginho, da equipa de 82, que foi das melhores equipas do Brasil, mas também não venceu nada, a minha geração é igual. Chegamos à final do Europeu de 2004, também não ganhámos nada, mas estivemos perto. Ajudamos a construir um futuro melhor. Mas nessa altura eu era igual ao Serginho. Tínhamos o nosso treinador escolar, que é grande motivador, e dava grandes palestras disto e daquilo que tínhamos que fazer. Era muito bom comunicador, boa pessoa para juntar grupos. Comunicador. E a minha função era a mesma do Serginho. Ele falava com toda a gente: pô, Figo, você tem que jogar assim, bater o livre naquele lado, pô, Simão, pô, Ronaldo, pô. E eu, ao fim, os defesas eram igual. Eu com o braço não. Pô, ele, calma, Jorge, ao fim, calma. E até a final do 2004, a última palavra que ele me dizia era assim, sempre igual a todos os treinos. Eu não sei se aprendi ou não com o escolar em alguma coisa em termos táticos, mas a única que ele me dizia era assim: Jorge, você já sabe. Eu que já sei, são 3 anos, o Mister nunca me disse feijão com arroz. Ou seja, andei a comer feijão com arroz aqueles anos todos e não sabia. Ou seja, que era o jogar simples, não atrapalhar os outros, passar a bola ao primeiro que via. Ou seja, e esse treinador é campeão do mundo e quase campeão da Europa com Portugal. Oh, Jorge, e as diferenças, por exemplo, para a Espanha? O Jorge teve 5 anos no Deportivo da Corunha, é aqui ao pé de nós, mas é a Espanha. Sim, os galegos deram uma facilidade de estar um ano a falar português para a conferência de imprensa. Entretanto, eu fui praticando o castelhano com os meus colegas. Tive um ano, só que a minha chegada ao Deportivo da Corunha, depois de ter estado no Porto, o Porto estava a fazer um estádio novo, um centro de estágio novo, e eu não tive a sorte de jogar logo no estádio novo. Joguei mais à frente com a seleção. E quando vou para a Corunha, o Porto estava a evoluir com a estrutura, chego à Corunha, não havia ninguém para nos receber, não tínhamos os balneários, íamos treinar num campo da Câmara e tive aquele choque. E depois, a primeira pessoa que me aparece
não é? Já tinha estado o Pauleta, o Hélder, o Cristóvão e o Nuno Espírito Santo, que é agora treinador em Inglaterra e de SES, e eles saíram todos, eu fui o único português que chegou lá. O brasileiro era o Mauro Silva e eu cheguei, um brasileiro, estou safo, né? Não tinhas o Donato na altura? E Donato, o Mauro Silva, mas o primeiro que me recebeu foi o Mauro Silva. é o pai destes miúdos, não é? Sim, era o capitão. E então, não é o pai do Tiago Alcântara. Não. E quando eu chego, eu assim, já estou safo, não é? Não vou ter que falar castelhano. E eu assim, oh Mauro, tudo bem? Ele assim, oh, que tal, Chico, como estás? E eu assim, não, eu sou português. E ele assim, pá, sim, perdona. Ou seja, de tantos anos estar em Espanha... Já nem falava brasileiro. Fui recebido por um brasileiro que já falava só espanhol e tive alguma dificuldade porque eram os jogadores mais velhos, estavam a acabar, mas em termos futebolísticos eram muito grandes craques e foi uma adaptação gira, porque em termos de público o galego é quase português, não é? Percebe-se perfeitamente, mas em termos de balneário tínhamos muitas culturas e gente diferente. Um craque, o canhoto. De Alminha, os gregos de Alminha. E árbitros, já que estamos aqui árbitros, com... Vou só ler também. Portugueses, espanhóis... Eu todo lado que eu vou vejo Deco a todo lado, Deco. Eu tenho um episódio com o Deco, com o antigo jogador da seleção, a meia-final da Liga dos Campeões, eu vou para a Corunha, o primeiro ano que eu estou fora, o Porto ganha a Liga Europa e o segundo ganha a Liga dos Campeões. Mas na meia-final encontramos Porto Deportivo da Corunha, um jogo super tranquilo e antes do jogo, como o Deco está aqui, é sombra, ligava para ele, como é que é? Nós vamos jogar aí, vamos almoçar, jantar depois do jogo com as famílias, tudo bem, tudo combinado. O jogo decorre 0-0. Recorda-me quem era o árbitro. O árbitro era Marcos Merck, alemão. E então eu vou para o jogo super normal, 0-0. Para nós era bom, estávamos a jogar fora de casa, ainda tínhamos o jogo em casa. E nos últimos minutos aquilo descambou. O Mauro Silva, que era o nosso capitão, leva um amarelo que o impede de jogar no segundo jogo. E o árbitro, depois de uma jogada com o Deco, a bola sai e estou eu e o Deco a discutir, falta ou não falta, e como somos amigos, eu assim, deixa de tangas, levanta-te. Em vez de dar com o braço, dei-lhe com o pé, levanta-te, deixa de tangas. Veio o árbitro, já veio a correr e expulsa-me. Fui expulso, por acaso o Deco, lá está ele, fui expulso, e depois no segundo jogo... Nesse jogo até o Deco disse ao árbitro que não era vermelho. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Não. Ele é que disse. Estás a brincar. Grande amigo. Eram todos a fugir. Por exemplo, o Jorge Costa, que era o capitão do Porto, correu 100 metros, empurrou-me com a barriga e disse assim, Jorginho, o que é que se passa? O árbitro, como era alemão, não percebia nada, não é? E aquele ambiente foi um ambiente... E fui expulso. No outro jogo, na nossa casa, 0-0, estava um resultado... Bastava marcar para vencer. O colega meu, que jogou no meu lugar, teve a infelicidade, fez um penalti sobre o Deco e perdemos 1-0 com o gol da lei. E foi o Porto à final. E o que é que aconteceu? Esse árbitro, o Marcos de Merck, ficou sempre na memória. Eu não gosto de chamar os árbitros de ladrões, porque está aqui um. Não, estou a brincar. Não, é muito profissional. Porque é muito fácil reduzir. Não, há árbitros mais competentes, menos competentes, e há os distraídos. Esse árbitro... Os distraídos é muito bom. Esse árbitro apitou-me os 2 jogos mais importantes da minha vida, que foi essa meia-final da Liga dos Campeões e foi a nossa final Portugal-Grécia, onde ele era alemão, não é? E o selecionador da Grécia era alemão. E nós estávamos todos cegos a festejar com barcos no rio. Nem nos lembrámos de condicionar a partida para que o árbitro, pelo menos, tivesse um comportamento de não queimar tempo. Ele, naquele jogo, quem tiver a possibilidade, e agora com o YouTube, de ver o jogo outra vez, o jogo foi condicionado em termos de tempo. Ele não roubou, não é? Foi mais inteligente. Condicionou o tempo. Eu perdi esse jogo outra vez. Chego ao balneário, diz-me a minha camisola, troca a minha camisola com o árbitro. Eu, para aprender dos erros,
foi a pessoa que esteve o árbitro que me apitou os jogos mais importantes da minha vida e não venci, e ele vai se lembrar também de mim a vida toda, porque também me roubou 2 jogos mais importantes da vida. E esse ato foi considerado como um ato de fair play pela FIFA e a Federação recebeu uma medalhinha, já viram? Ou seja, Tu com a malandrice conseguiste fazer fair play. sim. Mas os árbitros pior, Espanha, Portugal, Itália. Sim, eu cheguei à Espanha e fiquei escandalizado. Em Itália não se podia falar com os árbitros, que os árbitros tinham todos uma postura de muita distância com os jogadores. Agora em Espanha era mesmo errar por não saber mais. Até o público dizia, eles não são maus, são burros. Quando chamas burro a alguém, não é? É muito grave. E o público não levava a mal. Então, Jorge, agora permite-me aqui o papel de moderador rapidamente. E isto aqui um bocadinho mais didático. As pessoas têm muita ideia que os árbitros portugueses são realmente os malandros da fita, aliás, os maus da fita e muitos malandros. Lá fora, não é uma questão de competência técnica, é uma questão de... Não, e temos, injustamente, vemos árbitros de campeonatos menores a apitarem, por exemplo, Portugal jogou com um árbitro do Luxemburgo, árbitros de Luxemburgo e de outros países que não têm campeonatos fortes e estão a apitar competições fortes. E é injusto. Aqui realmente é onde os árbitros estão à prova. Está bem que há uma geração nova, não é? Depois da vossa geração, os árbitros hoje em dia, com as novas tecnologias, parecem que estão mais adormecidos porque têm a ajuda das tecnologias e não estão tão expostos ao erro. E o que faz também que eles não evoluam tanto, não é? E também recebem melhor, não é? Exatamente. Ou seja, são mais profissionais. Sim, é diferente. Vários níveis. Mudou muito, melhorou, mas acho que há injustiça quanto aos árbitros, mas também... ser árbitro não é um papel fácil, como todos sabemos. Não, é muito fácil. É fácil. A minha mãe, pelo menos, gostou imenso da minha carreira porque Quando terminou, não é? era a protagonista dos meus jogos todos. Exatamente. E era a mais lembrada durante os jogos. Mas era muito acarinhada mesmo. Exatamente. Pois, a minha mãe é sempre... Aí a mãe do Jorge Andrade é a minha mãe Eduardo Gomes. Bem, nós não vamos ficar aqui a tarde toda. Já falámos de árbitros, já falámos de treinadores, já falámos de jogadores, já falámos de jornalistas, enfim. Não falámos de dirigentes, que é também uma classe importante do nosso futebol. E nós temos tido também um longo historial de grandes dirigentes, uns muito bons, os outros nem por isso, uns muito influenciadores, os outros nem por isso, mas tivemos realmente grandes dirigentes. Eu estava há pouco aqui a lembrar-me de uma história que não posso deixar de contar, lembrando uma pessoa de quem gostei muito e que também já faleceu, que era o Jorge Gonçalves, o conhecido Bigodes. O homem que... Já matou -se. Era. O conhecido Bigodes. Ainda não acabou. Que veio de Luanda e chegou aqui e disse: eu hei de ser presidente do Sporting, e foi. Naquelas condições e circunstâncias, sobretudo que as pessoas mais antigas ainda se lembram. O Jorge Gonçalves era um indivíduo muito curioso. Eu tenho uma história dele que não posso deixar de contar, porque acho que de facto é das coisas mais interessantes que eu tive na minha vida como jornalista. O Jorge Gonçalves, um dia quando o Sporting já estava a passar períodos de grandes dificuldades, não havia dinheiro, não havia jogadores, não havia equipa, as unhas que ele tinha trazido não tinham dado resultado, trouxe o Silas como jogador, o Esquilce, eu não sei mais quem, mas aquilo não tinha dado resultado. E ele resolveu tentar fazer uma parceria com o PSV de Eindhoven, na Holanda, com a Philips, através da Philips. A Philips vinha fazer uma instalação completamente nova no estádio de Alvalade, vinha ajudar na vinda de jogadores, porque a Philips é que patrocina, é o grande sponsor do PSV, e ele foi para a Holanda. Só que chegou lá e as coisas não estavam a correr bem. E ele, a determinada altura, não tinha dinheiro para pagar o hotel. Foi lá o professor Rui Oliveira com uma mala cheia de dinheiro para pagar o hotel para ele sair, que não o deixavam sair. E então, quando ele veio, de qualquer modo, tinha-se alimentado muito a estadia dele na Holanda. Os jornais, nessa altura, alimentavam muito a presença dele lá, com grandes promessas, ia ser um Sporting fantástico, diferente, e o Jorge Gonçalves ia trazer um milagre salvador da Holanda. Então, quando ele vem da Holanda, sabe-se que ele vem, eu estava na RTP nessa altura, e disse ao Zé Eduardo Muniz: acho que era um sábado, devíamos ir ao aeroporto tentar fazer um direto, que vem o presidente do Sporting, e não sei. Não era muito frequente nesta altura fazer diretos, mas pronto, o José Eduardo Muniz lá condescendeu e fomos. E então estivemos no aeroporto imenso tempo à espera do Jorge Gonçalves. O Jorge Gonçalves lá apareceu, com aquele seu ar sempre muito imponente, e então, quando ele chegou, pôs-se perante os microfones todos, ainda não eram tantos como são agora, e alguém lhe perguntou: então, Jorge Gonçalves, resultados da sua deslocação tão longa à Holanda? Foi quase um mês. E ele teve uma resposta singular que ficou para a história: está tudo tratado,
Só falta o dinheiro. Esta é uma história de um dirigente, como há muitas outras, como Pinto da Costa, enfim, com toda essa gente que passou pelo futebol. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer, se calhar até em relação ao dirigente, Posso ser primeiro agora? Sim. Então, claro, Assim depois fala, terminam em beleza, não é? Exatamente. Não, eu dirigentes, eu tive muitos, não é? Em termos de coisas curiosas. Por exemplo, eu fui para o Futebol Clube do Porto depois de ter assinado pelo Benfica. Eu assinei pelo Benfica com o Vale Azevedo. Tive meio ano para um jovem, 18, 19 anos, ter assinado com um clube maior e ter 6 meses sem falar com o pai, com a mãe e não dizer nada a ninguém. Foi pedido pelos empresários. Não me digas nada a ninguém. Com o treinador Jorge Jesus, todos os dias a perguntar-me: então, miúdo, já assinaste para alguém? Já tive 6 meses a levar um massacre. E os empresários: até dezembro tu vais ser incorporado pelo Benfica. E eu estava nas nuvens, eu pensava que era verdade. Passou dezembro e nada aconteceu. Fechou o mercado de inverno e continuei na Estrela. Estava um rapazinho ao meu lado que era o Tiago, que era guarda-redes, que hoje em dia não sei se está na estrutura dos Chaves. E eu disse assim: ó Jorge, ó Tiago, passa-se uma coisa, eu assinei pelo Benfica. E ele: assinaste pelo Benfica? Assustou-se até. Assinaste pelo Benfica? Eu: sim, assinei pelo Benfica e diziam que eu ia até dezembro e estou aqui. E ele assim: espera aí, isso é uma segunda-feira, espera que eu vou tratar disso. Segunda-feira. E ele assim: sexta-feira podes ir almoçar comigo? Posso? Vais e levas o teu pai. Eu fui almoçar, estive com o meu pai e ele assim: olha, vamos esperar 3 horas, e depois mais, quando acabar a história vão perceber porquê. Porque vem aí o meu empresário, o Jorge Manuel Mendes, não o Jorge Mendes, vêm pessoas da Udinese que querem te contratar. E o contrato do Benfica não vai para a frente, eu tenho que ver a minha vida. Chego à sexta-feira, fui com o meu pai e depois passaram as 3 horas, ele diz: agora vamos para Cascais. Chego a Cascais, uma casa muito grande, que hoje em dia é a casa do Paulo Ferreira, que jogou no Chelsea. E mal entro, a primeira pessoa que vejo é o Pinto da Costa. Pinto da Costa, com aquela voz, diz assim: menino Jorginho, queres ir para o Futebol Clube do Porto? E eu assim: sou presidente, estou envergonhado. Onde é que se assina? E foi assim, fui para o Porto, nem vi contrato, nem vi nada. Ou seja, uma história muito curiosa com um dirigente. Ou seja, uma pessoa que mudou a minha vida, o meu rumo, que era para ficar aqui em Lisboa. E por isso muita gente, que eu sou da Amadora, de Lisboa, associa-me sempre ao Futebol Clube do Porto, quando eu andei aqui ao pé de toda a gente e ninguém, nem o Sporting, nem o Benfica me apanharam. Depois também tem outra curiosa. Eu fui para a Juventus porque me levantei da cadeira da praia. Estava na praia, de férias. Tinha acabado o meu treino, porque eu estava sempre a recuperar do joelho. Acabei o treino. Se estivesse a dormir, não tinha ido para a Juventus. Na praia. E toca o telefone. É o Jorge Mendes, o maior empresário do mundo, não é? O que salvou uma vida da outra vez, aí também queria salvar a minha e a dele também, não é? E então o que aconteceu? O telefone também, o Jorge Mendes diz: oh, Jorge, há uma proposta aqui das Juventus, só que o teu presidente não deixa sair, que ele não vende ninguém. Do Algarve à Corunha são 900 km. Eu disse: então espera que eu vou tratar disso. Eu peguei no carro, fiz roupa como estava, 900 km, e cheguei à hora de jantar, porque o presidente jantava sempre. A partir das 5 da tarde ele estava no restaurante até às 6 da manhã a fazer contratos, e era a forma de desgastar. Eu chego à porta do restaurante, o chefe, lá o dono do restaurante, diz: o que é que estás aqui a fazer? Não estás a fazer? Não, eu não saio daqui enquanto o presidente não me receber. E assim fui para a Juventus. Era Lendoiro, não era? Era Lendoiro. Era o Lendoiro. Já é Ele estava a negociar com um novo treinador e ele disse: Jorge, eu tenho a proposta, mas eles não estavam a dar os valores que queriam. Ou seja, uma pessoa, os dirigentes que eu tive, ajudaram-me nas mudanças também que eu tive. Por isso tenho casos também felizes, porque há muito jogador, infelizmente, que não fizeram uma carreira melhor porque têm promessas, como se calhar eu tive essa do Benfica, do Vale Azevedo, e que não foi avante. Essa viste logo que era credível. Não foi avante. Foi exatamente. Não, mas está assinado, não é? Agora falta o dinheiro, está tratado, mas falta o dinheiro. Só falta o dinheiro. Porque o Miguel segue para o Benfica e eu
do lateral. Não é? Esses são os meus exemplos e fica por aqui. Por isso. Pronto. Não mantém Fica só ninguém, entre nós, não fica só mantém entre nós. ninguém. Não, eu vou contar uma história muito curta, assim também, o tempo já deve estar breve, não é? Temos pouco Sim, tempo. estamos quase. E eu não vou contar histórias, portanto estão à Não, vontade. uma história eu muito prefiro não contar engraçada. histórias. Sim. De um- Isto é o humor ao futebol, não é? É humor, é uma história engraçada porque O humor à camisola. é uma pessoa que eu gosto imenso, do qual sou amigo e temos uma relação muito boa. E foi o meu presidente, que foi o António Oliveira. Acho que também ele não se importará se eventualmente chegar a chegar-lhe aos António ouvidos Oliveira, esta- do Estrela da Amadora. Do Estrela da Amador, do Estrela da Amador. Atenção. Porque ele era muito engraçado. Ele é uma pessoa diferente e tínhamos histórias giras. Eu vou contar rápido duas. Uma foi, nós vamos ao sorteio no princípio, antes de começar a época, ao sorteio da Liga. Da Liga. O sorteio, que é televisionado e tudo, dos campeonatos, como é que vão ser as jornadas. E ele com os horários tem um problema dos horários, que era uma coisa impressionante. Então nós combinámos encontrar-nos no Estrela às 5 da tarde, porque o sorteio era no Porto, na casa, na Liga. Sim, da Na Liga. altura, Na Liga. às Na Liga. 8, eu não me recordo bem das horas. Então, às 5 da tarde, estou lá eu, estão lá mais outras pessoas, os diretores e tudo, e ele nada. 5, 6, 6 e meia, 7, nada. Entretanto, ele chega. O que eu sei é que nós arrancámos, obviamente não tínhamos tempo de chegar ao Porto para irmos à Liga e assistir. Parámos ali ele disse, não há stress. Com ele nunca havia stress. Parámos ali em Coimbra, em Cantanheda, fomos comer. jantar, vamos a jantar. E ficámos a ver o sorteio da Liga pela televisão. E eu estava a entrar na Primeira Liga, a primeira vez, e fiquei, mas como é que isto acontece? E ele tranquilo, não há problema nenhum, vamos jantar. Estávamos a ver o sorteio, que supostamente devíamos estar lá, estavam lá os clubes todos no Porto, Menos vocês. e com ele tranquilo. Mas aqui eu queria contar era uma outra engraçada. Não estaria lá uma altura em que nós tínhamos ordenados em atraso. E todas as semanas tínhamos televisões e tudo para falar das histórias, que havia greves, os jogadores estavam em greve, e nós estávamos a tentar levar aquilo. Eu, enquanto treinador principal, tentar levar as coisas para não beliscar, para não criar constrangimento com os jogadores, porque é uma situação difícil. Eu sou o treinador principal, tenho que ter os jogadores domingo, treino após treino, empenhados, comprometidos, jogos ao domingo, e ao mesmo tempo eles sem ordenado, com a direção. Portanto, eu estava ali num triângulo, era uma situação complicada de gerir. Há uma altura em que já não era insustentável a situação e os jogadores faziam greve, iam fazendo greve. Há uma terça-feira, uma quarta, em que os jogadores diziam, nós não treinámos, mister, hoje não há treino, nós não treinámos. E eu não tinha como fazer, porque era uma situação complicada. Havia jogadores que não tinham dinheiro para comer. Eram outros emprestados. Lembro-me do Luís, qualquer coisa que até jogou no Braga, um médio, jogou no Porto. Luís Aguilar, Luís Aguiar? Luís Aguiar. Um uruguaio. calhar ia, o sim. Fernando do Porto, o Também médio. ia Aguiar. E O Aguiar. mais certo é que tenha morrido já. Mas estamos aqui Exato, coerentes exato. com a... Luís O Fernando, que Aguiar ou agora está Aguiar? no- Aguiar. Aguiar, acho eu. já não me lembro. Mas pronto. Era seu entretanto- jogador, mister. Era, mas já não me lembro. Entretanto, não treinámos. E eu vou no carro, não treinámos, eu vou para casa no carro, ligo a televisão, ligo a rádio. E A bola branca, claro. a bola branca, obviamente, era o António Tinha que Ribeiro ser. Cristóvão. E, entretanto, declarações do Presidente, uma entrevista ao Presidente, e ele diz assim, o António Oliveira, nunca mais me esqueço, estou a ouvir aquilo, os jogadores e tal, uma greve, só se falava da greve na altura em todo o país, da greve dos jogadores de Estrela da Amadora, e ele diz assim, não, hoje não houve treino, porque fui eu que telefonei para o treinador e disse ao treinador para eles ficarem na cabine a ver cassetes, a ver jogos dos adversários. Portanto, Acreditava. Foi uma verdade enorme. Exato. Acreditava. Então tenho que contar uma em 10 segundos. Vamos lá. Rápido. Eu fiz um... Mas tem que ser uma boa. É boa, é gira. É gira e é verdade, obviamente. Não que as vossas fossem mentira, mas pronto. Não, a minha era- Mas é verdade porque parece absurdo. Não, a parece minha era absurdo. melhor, era a Georgina. E é como pessoas vivas, A tua era francamente melhor. Mas eu fiz um jogo, um jogo grande entre duas equipas das três grandes portuguesas, um de vários jogos que tive o prazer de fazer na carreira. O jogo foi difícil, foi complicado, com acertos e com erros, enfim, aqueles jogos que dá para falar durante umas semanas, infelizmente. Era difícil escapar a isso, ainda continua a ser. Não azia. E no final do jogo, o presidente da equipa que perde, que nós conhecemos muito bem, que não me levei mal, também não, é uma questão também não estar aqui a dizer os nomes, que isto é uma inconfidência, e que ainda hoje é uma pessoa muito ativa no extra futebol, que já não é presidente, chega-se ao pé de mim, portanto, vem a correr o público, em casa, portanto, eles perdem um jogo em casa, vem a correr o público completamente doido comigo, não é? Porque estavam a sentir que tinham perdido por minha causa, alegadamente.
E ele chega-se ao pé de mim e faz-me isto. Eu gosto imenso de ti e tu és um gajo porreiríssimo, mas este é um papel que eu tenho que fazer agora, porque senão os gajos matam lá fora. E isto é verdade. E ele fez aquele número. E ele faz aquele número de circo para justificar às pessoas que tinha que fazer. Pá, e não me leves a mal, que eu gosto imenso de ti, respeito imenso, está bem? Mas este é o meu papel. Vai-se embora, muito chateado. Pá, isto não me está a acontecer. Que grande craque. Craque. São estas. Depois no balneário deu-me um abraço e pá, desculpa lá, vou ter que ir para a imprensa partir todo, mas eu gosto de ti. Pá, isto, e partiu-me todo na imprensa. São estas histórias que fazem a grande história do futebol. E há, naturalmente, muitíssimas mais histórias que poderiam ser contadas e que nos levariam a ficar aqui a tarde toda, mas há outros espaços para ocupar dentro de instantes. Eu creio que cumprimos aquilo que estava mais ou menos dentro das previsões, que era falarmos do humor à camisola. Achei o título giríssimo e acho que tivemos aqui realmente mais a falar de humor do que propriamente de penaltis, de foras de jogo, de livres, do VAR, que é motivo de reflexão e de conversa noutras circunstâncias e noutros sítios. Portanto, eu creio que é a altura de terminarmos. Pela minha parte, agradecer sobretudo ao nosso querido amigo Duarte Gomes, de quem gosto muito, e ele sabe que sim, também gosto muito do Dauto, com quem me encontro. E mais ou menos dias. do Jorge. Do Jorge, pois, Jorge mais ou menos, ele nunca jogou no meu clube, ainda por cima. Mas atenção, que eu ainda por cima sei que também é o clube dele. Qual é o seu clube, afinal? É da seleção? Lagarto Sardual, não é? Não, eu sou Dragarto. Dragarto, exatamente. E eu tive sempre uma grande admiração, sobretudo pela forma como o Jorge Andrade se conduziu como jogador, porque não é fácil. E sobretudo não é fácil quando está em equipas como o Porto, e na altura o Porto nós sabemos como era, aquilo que quando não era, às vezes quando não era bem ia mal, quando não era com chutes era com palavras, e ele teve sempre, e nessa altura como sempre, uma postura que o fazia distinguir um pouco de todos os outros. E ele conduziu bem a carreira e conduziu bem os 900 km Exatamente. para a Colônia também. Só tenho pena dele agora estar um bocadinho mais magro, mas ele já prometeu que vai muita continuar, água. vai continuar a treinar. E pronto, e queria agradecer também à DEC. António, posso só fazer um parênteses, só para nós não nos lembrarmos, eventualmente, para dar hoje, ontem verdade. faleceu uma pessoa que nos é querida a todos. sim, e muito. e que também faz parte do imaginário. Para mim foi um dos meus ídolos. É uma pessoa que também gostava de... O Rui Jordão, que é uma pessoa... Deve Ser uma estrela. É,